Você já viu uma criança tão ferida por dentro que parecia incapaz de amar? Essa é a história de uma menina rica, filha única de um milionário, que arranhava, gritava e chorava sempre que alguém tentava chegar perto. Nenhuma babá suportava ficar. Todas iam embora em poucos dias, assustadas com a dor que viam nos olhos daquela criança. Mas o que ninguém imaginava é que a cura viria de onde menos se esperava. De uma mulher simples, pobre, contratada apenas para limpar a casa. Enquanto os ricos falavam em diagnósticos, em psicólogos e remédios caros, ela chegou com algo que o dinheiro nunca pôde comprar: um coração verdadeiro. E foi justamente esse coração que mudou tudo, num gesto tão puro e inesperado, que até o pai, acostumado a controlar o mundo, ficou sem palavras. O amor, às vezes, se revela nos lugares mais improváveis. E quando ele toca uma alma machucada, nada volta a ser como antes. Mas antes de contar o que realmente aconteceu naquele dia, é importante entender quem era essa menina e o que a fez se fechar para o mundo. É aqui que a história começa, e você vai sentir cada segundo dela. Antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa simples, mas muito importante. Se essa história já te tocou de alguma forma, se você acredita que o amor ainda pode transformar até os corações mais fechados, deixa o seu like aqui. Isso mostra que histórias assim ainda têm espaço em um mundo tão frio e apressado. E me conta nos comentários, você já conheceu alguém que parecia impossível de amar, mas que só precisava de um gesto sincero para mudar? Eu leio cada mensagem com carinho, porque é delas que nascem as próximas histórias. E se você gosta de histórias reais, cheias de emoção, fé e humanidade, se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é um lembrete de que ainda existe bondade escondida nas pequenas atitudes. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais com o seu coração. Era uma manhã silenciosa, na mansão do Senhor Augusto, um homem conhecido por sua fortuna e por sua solidão. Depois que a esposa faleceu, ele parecia ter perdido o brilho nos olhos, e a única coisa que ainda o mantinha de pé era sua pequena filha, Lara. Mas Lara havia se tornado um verdadeiro desafio. Nenhuma babá durava mais de uma semana. As últimas saíram chorando, arranhadas, dizendo que a menina parecia carregar uma raiva que ninguém entendia. Até que um dia, uma nova empregada chegou. Vestia-se de forma simples, com o olhar humilde de quem já passou por muita dor, mas com uma doçura rara, daquelas que a vida machuca, mas não consegue endurecer. Ninguém esperava nada dela. Afinal, quem poderia conquistar o coração de uma criança tão difícil? Só que, no instante em que Lara olhou para aquela mulher, algo diferente aconteceu. Em vez do grito, veio o silêncio. Em vez do medo, um pequeno gesto que ninguém entendeu. A menina se aproximou e encostou o rosto no dela. Um toque, um começo. E dali em diante, tudo começou a mudar, de um jeito que nem o próprio pai seria capaz de imaginar. Nos primeiros dias, todos na casa ficaram em alerta. As outras empregadas observavam de longe, esperando o momento em que Lara surtaria novamente. Mas, surpreendentemente, a menina parecia mais calma. Ela ainda tinha os olhos tristes, um olhar que escondia mais perguntas do que respostas. Mas havia algo na presença daquela nova mulher, Marina, que a fazia baixar a guarda. Marina não falava muito, apenas sorria e agia com um carinho natural, sem forçar nada. Quando Lara recusava a comida, ela não insistia, sentava ao lado e esperava em silêncio. Quando a menina chorava, Marina apenas estendia a mão, oferecendo um toque, não uma repreensão. Aos poucos, a mansão, que vivia envolta em tensão e ruídos de portas batendo, começou a se encher de sons diferentes, risadinhas, passos leves e até pequenas canções de ninar. O Senhor Augusto observava tudo de longe, tentando entender como aquela mulher simples conseguira o que ninguém mais havia conseguido:
alcançar o coração ferido de sua filha. E o mais curioso é que quanto mais ele observava Marina, mais sentia que havia algo de profundo nela. Algo que o tempo, e talvez a dor, tinham ensinado. Certa tarde, uma chuva forte caiu sobre a cidade. Lara, que costumava ter medo de trovões, correu direto para os braços de Marina. A cena foi tão inesperada que até o senhor Augusto, que observava da escada, ficou sem reação. Pela primeira vez em meses, viu sua filha se aconchegar em alguém sem resistência, sem gritos ou lágrimas. Marina a abraçou firme, como quem protege o próprio coração, e começou a cantar uma melodia antiga. Uma canção simples, dessas que só quem cresceu em tempos difíceis aprendeu a valorizar. A menina adormeceu em seu colo, e Augusto, escondido atrás da parede, sentiu os olhos marejarem. Era como se aquela mulher tivesse trazido de volta algo que ele julgava perdido: a paz dentro de casa. Mas o que ele não sabia era que Marina carregava uma dor silenciosa, um passado que explicava sua empatia e paciência. Algo em seu olhar dizia que aquele gesto de amor ia muito além do trabalho. Era pessoal, profundo, quase uma forma de cura. E foi justamente a partir dessa noite que tudo começou a mudar. Nos dias que se seguiram, algo mágico começou a acontecer. Lara, a menina que antes arranhava e gritava sempre que alguém tentava se aproximar, agora ria. Ria de verdade. Corria pela casa atrás de Marina, pedia histórias antes de dormir e até desenhou as duas de mãos dadas num papel que entregou ao pai. Augusto observava tudo de longe, sem saber se sentia alegria ou medo. Alegria por ver a filha florescendo. Medo de se apegar àquela mulher simples que havia virado o coração da casa. Marina, por sua vez, fingia não notar os olhares do patrão, mas sabia que algo estava diferente. O silêncio frio da mansão começava a se quebrar, e junto dele, as barreiras emocionais de todos ali. A cada risada da menina, um pedacinho das dores antigas se desfazia, tanto da criança quanto dos adultos. E enquanto Augusto tentava entender quem era aquela mulher que transformava o impossível em amor, Marina sabia que o destino ainda guardava algo muito maior do que ela imaginava. Numa tarde chuvosa, tudo mudou. Lara, que estava brincando no jardim, escorregou e caiu, machucando o joelho. O choro alto ecoou pela casa, e antes que alguém reagisse, Marina já a tinha nos braços. O que surpreendeu a todos foi o que veio a seguir. A menina, entre lágrimas, segurou o rosto da empregada e a beijou na bochecha. Foi a primeira vez que demonstrou carinho por alguém desde a morte da mãe. As babás antigas sempre foram vistas como estranhas, invasoras, mas com Marina era diferente. Aquele gesto simples, um beijo inocente, desarmou Augusto por completo. Ele ficou parado na escada, observando, com os olhos marejados, sem saber se chorava pela filha ou pela lembrança de um amor que já não existia. Naquele instante, ele percebeu algo. Talvez o que faltava naquela casa não fosse dinheiro, nem luxo, mas alguém capaz de amar sem esperar nada em troca. E esse alguém estava ali, no colo de uma criança que pela primeira vez em muito tempo se sentia segura. Nos dias seguintes, a relação entre Marina e Lara floresceu de um jeito que ninguém esperava. A menina, antes agressiva e fechada, começou a sorrir mais, a falar com doçura e até a dormir tranquila, algo que não acontecia desde a perda da mãe. Marina não fazia nada extraordinário, apenas ouvia, abraçava e tinha paciência. Pequenos gestos simples, mas cheios de verdade. Ela contava histórias antes de dormir, penteava o cabelo da garota com cuidado e a fazia sentir-se amada. E essa transformação começou a chamar a atenção de todos na casa, especialmente do pai, Augusto. Ele observava em silêncio, tentando entender o que aquela mulher tinha de diferente. Por que sua filha, que rejeitava todo o carinho do mundo, havia se rendido justamente a uma empregada pobre?
Aos poucos, o milionário começou a se aproximar também, curioso, confuso e talvez tocado. Havia algo em Marina que o lembrava da esposa falecida. A calma no olhar, a leveza no jeito de falar e aquele amor genuíno que não se compra. Mas nem tudo seria tão simples. Um dia, durante um jantar importante, Lara, que até então vinha se comportando como um anjo, se levantou da mesa e, diante de todos os convidados, abraçou Marina com força e disse: "Eu quero que ela seja minha mãe." O silêncio tomou conta da sala. Augusto ficou imóvel, sem saber o que dizer. Os olhares curiosos, os cochichos, as expressões de espanto, tudo pareceu congelar o tempo. Marina, sem entender direito o que estava acontecendo, apenas a abraçou de volta, tentando acalmar a menina. Mas dentro dela, o coração batia acelerado. Ela sabia que aquele gesto inocente da criança poderia mudar tudo, e não necessariamente para o bem. Havia pessoas na casa que não aceitavam sua presença, que a viam como uma ameaça, e agora, com aquela cena, o desconforto se transformaria em inveja e hostilidade. Era o início de um turbilhão que colocaria à prova não apenas o amor de uma criança, mas a coragem de uma mulher simples diante de um mundo que não a queria ali. Nos dias seguintes, o clima na mansão mudou completamente. Os empregados começaram a cochichar pelos cantos, as olhadelas atravessadas ficaram mais frequentes, e até os sorrisos de antes desapareceram. Marina sentia o peso de cada passo que dava, como se todos a observassem, esperando que errasse. Mas o que mais doía era o olhar distante de Augusto, o milionário que antes demonstrava admiração e carinho, mas agora parecia dividido entre o coração e as aparências. Ele tentava manter tudo sob controle, mas a pressão da família e dos convidados era implacável. "Uma empregada pobre, sendo chamada de mãe por minha filha?" diziam. E Lara, pequena e inocente, não entendia por que agora a tratavam diferente. Ela só queria o mesmo abraço que recebia todos os dias. Marina, mesmo ferida por dentro, não recuou. Com o olhar firme e o coração em pedaços, prometeu a si mesma que jamais deixaria aquela menina sentir-se sozinha novamente. Mesmo que isso custasse o emprego, a paz ou até o pouco orgulho que ainda restava. Naquela noite, quando todos dormiam, Lara acordou chorando, chamando por Marina. O choro ecoava pelos corredores frios da mansão, e ninguém, nem as babás, nem o pai, conseguiu acalmá-la. Foi só quando Marina entrou no quarto, com passos leves e o coração acelerado, que o silêncio voltou. A menina se agarrou ao pescoço dela e sussurrou, entre soluços: "Você é a minha mamãe agora." Nesse instante, o tempo pareceu parar. Augusto, que observava da porta entreaberta, sentiu algo se despedaçar por dentro. Ele entendeu que amor de verdade não se mede por status nem por dinheiro. É algo que nasce da pureza e da entrega. Marina, sem saber, havia mudado não apenas a vida daquela criança, mas o coração endurecido de um homem que nunca conheceu o amor verdadeiro. Enquanto abraçava Lara, uma lágrima solitária desceu pelo rosto de Augusto. E ele percebeu que não queria mais esconder o que sentia. No dia seguinte, Augusto chamou Marina até o jardim, o mesmo lugar onde, semanas antes, ela havia sido humilhada por causa das roupas simples que usava. Mas, dessa vez, o olhar dele era diferente. Havia ternura, arrependimento e uma coragem nova. Com Lara ao lado, ele disse com a voz trêmula: "Você mudou a nossa casa e o meu coração." Marina, sem entender o que estava prestes a acontecer, apenas sorriu, tentando esconder o nervosismo. Então, ele segurou as mãos dela e completou: "Não quero que vá embora. Quero que fique. Não como empregada, mas como parte da nossa família." As palavras fizeram Marina chorar. Lara se agarrou a ela e repetiu: "Mamãe, fica com a gente." E pela primeira vez,
Marina acreditou que o amor podia nascer dos lugares mais improváveis, até mesmo onde antes só havia dor e distância. Se essa história tocou o seu coração, é porque você acredita, assim como eu, que o amor verdadeiro ainda existe, mesmo nos lugares mais improváveis. E se você chegou até aqui, é sinal de que essa mensagem falou com você de alguma forma. Então, antes de ir, faz o seguinte: deixa o seu like para que mais pessoas conheçam histórias como essa, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo: eu acredito no amor, para eu saber que você faz parte dessa comunidade que sente, se emociona e acredita no bem. E não sai ainda. O próximo vídeo já está aí na tela e eu te garanto, ele vai te emocionar tanto quanto esse. Clica e continua comigo nessa jornada de histórias que tocam a alma e fazem a gente acreditar de novo nas pessoas.